Bom dia meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Você que vai entrando aí aos poucos, né? O pessoal vai entrando aos poucos aí na nossa live, ou depois você que vai assistir esse vídeo no Facebook. Eu quero que Deus de alguma maneira o conforte, alcance o seu coração pela nossa palavra, que possamos mais uma vez, através deste recurso, ainda que limitado, possamos nos unir para orar, para compartilhar, estudar um pouco a palavra do Senhor e para tentar, matar um pouquinho essa saudade aí que a gente está uns dos outros. Acredito que a família do Senhor, ela sente saudade tanto do tempo quanto e principalmente do restante da família, né? De estarmos juntos, de darmos as mãos, de orarmos juntos. Tudo isso faz parte da nossa essência, está aí no nosso DNA, de cristão, de irmãos em Cristo. Quero pedir a você que compartilhe no WhatsApp, compartilhe aí no seu Facebook essa live, compartilhe aí para que outros irmãos possam ir entrando. Eu já fiz aí o convite no grupo da congregação, mas vai lá e compartilhe aí o link dessa sala, tá bom? Para que mais irmãos possam entrar e participar, tá? Como vocês evidentemente sabem, lembram, não temos escola dominical por causa do distanciamento, mas quero tentar suprir parte dessa carência, trazendo mais um breve estudo. Hoje não teremos o estudo da lição da revista, como semana passada tivemos, mas eu quero trazer uma palavra para você dentro daquele contexto que eu falei na terça-feira. Na terça-feira ainda nós falamos que já estamos na quarta-feira que eu fiz essa semana, nós falamos que já estamos num período que não pode ser esquecido pela igreja, né? O período aí da Páscoa, semana que vem já é semana de Páscoa, fim de semana, né? E nós vamos trazer um estudo, um breve estudo, uma palavra, ao seu coração, trazendo essa ideia e complementando, o que começamos a falar na quarta-feira. Vamos cantar um hino? Então, convida aí os outros irmãos, envia aí o link, já falei, repito, envia o link aí para que outros irmãos possam entrar também na nossa live, tá bom? Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações. Pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações. Pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma manhã, por mais um dia de vida, ó Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos permite, em mais um momento, trazer a Tua palavra, falar da Tua palavra e
nos permite, ó Pai, chegar a Ti, cultuá-lo, Te adorar. Como isso é bom, ó Deus, e necessário para nós. Nós estamos muito felizes, ó Deus, por termos a oportunidade de ter um momento com o Senhor, um momento de culto ao Senhor. Estamos tristes, claro, por causa de toda a situação, por causa de toda a limitação da Tua igreja, mas o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. E nessa manhã peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós louvamos, cantamos um breve hino, que o Senhor responde às orações. Então, a nossa oração neste momento, ó Deus, é que o Senhor fale a cada uma dessas pessoas que vão nos ouvir. E que possamos, ó Deus, nesses momentos, mesmo com tanta dificuldade, possamos lembrar do que representa o sacrifício de Jesus. Nos ajuda, ó Deus, à luz da Tua palavra, a ter uma melhor compreensão do que é a Páscoa. Nós oramos, ó Deus, confiantes de que o Senhor há de falar ao nosso coração nessa manhã. E oro aqui no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto que está no Evangelho de Mateus, o capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 12. Mateus 23, do versículo 1 ao versículo 12, diz o seguinte: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e guardai tudo o que ele vos disser, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Pois atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens, alargam seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados em público e chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós deverá ser vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Que Deus fale ao nosso coração por essa palavra. Como falei, irmãos, é um período, né? Hoje é um domingo, aí essa semana muitos chamam, né, até de Semana Santa, pois na sexta-feira é lembrada a crucificação de Jesus e no domingo, o domingo de Páscoa, né? Na verdade, para o judeu, a Páscoa começava já na quinta-feira era o primeiro dia da festa, em que eles faziam uma ceia, né? E nessa ceia eles comiam pães sem fermento e com ervas amargas. E essa cerimônia que se fazia na quinta, e na sexta-feira tinha a Páscoa, em que se oferecia sacrifícios. Toda essa cerimônia tinha muito mais a ver com a desconstrução do ego, com a desconstrução
ou a humilhação do homem que se eleva, que se sente, que se exalta por questões pecaminosas. Então, desde a cerimônia dos pães sem fermentos, com ervas amargas, já era para o homem trazer à memória o quanto o pecado estraga o homem. Depois, no sacrifício da Páscoa era feito exatamente no mesmo sentido, né? No sentido de o homem anular a si mesmo, como reconhecendo o seu pecado, o seu estado de miséria por causa do pecado. Então, Páscoa vai ser esses momentos que antecedem o dia de Páscoa, os dias de Páscoa, é o momento de nós pararmos e pensarmos, refletirmos no real sentido disso. E é o momento de desconstruir toda esse volume que o homem pecador tem tomado, que a sociedade, que a humanidade pecadora tem ganhado. É o momento de olharmos para nós mesmos e nos humilharmos. O próprio Cristo, o texto que nós lemos aqui de Mateus, se você tiver uma boa memória, você vai lembrar aí que nessa semana, quando eu fui falar, iniciei as nossas mensagens nesse sentido, nesse tema, eu li lá em Mateus 20, quando Jesus predisse a sua morte e ressurreição, essa própria ideia de diminuir-se, de humilhar-se, ela começa lá naquele texto de Mateus 20, né? Logo em seguida do texto de Mateus 20, do texto que eu li, ainda no capítulo 20, a mãe de Tiago e de João pede que quando Jesus tinha acabado de falar que ia morrer e ressuscitar, aí a mãe de Tiago e de João pede para quando ele estiver no reino dos céus, que conceda aos seus filhos assentarem-se um à direita, o outro à sua esquerda, buscando ali os melhores lugares. Então veja só, mesmo no coração do crente, do povo crente, mesmo no coração daqueles discípulos que estavam andando com Jesus já há 3 anos, que aprenderam muito com a experiência de humildade, de simplicidade de Jesus, que ele mesmo disse: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, mesmo esses discípulos andando com Jesus, mesmo a família da fé está ali sendo ensinada, doutrinada pelos ensinos humildes, apesar de riquíssimos, de Jesus, ali já nos dias que antecediam a morte de Jesus e ressurreição, nos dias que antecediam a Páscoa, eles ainda pediram ali os primeiros lugares. A mãe deles pediu os primeiros lugares. Depois, na sequência, você vai ver uma série de parábolas, de mensagens que Jesus dá, que todas vão trazer a ideia de dependência de Deus. Na verdade, a maioria das parábolas mostram a miséria do homem e a dependência, a carência de Deus, né? E você vai ver que Jesus, ele logo em seguida tem o texto da entrada triunfal em Jerusalém, quando ele entra num domingo na cidade de Jerusalém, ele é aclamado, mas ele vê, ao entrar no templo, coisas que desagradaram demais o coração dele. E tem um momento chamado purificação do templo, que é um momento bem emblemático, onde Jesus ele age de uma maneira até mais ríspida, uma maneira um pouco mais enérgica, para coibir aqueles que faziam comércio, que usavam as dependências do templo, o pátio, não para adoração, não para oração, como era o princípio básico que foi feito, que foi imaginado para o templo. Então esses homens, eles fizeram feira livre,
dentro do templo. E isso foi duramente corrigido pelo Mestre, por Jesus, né? Então, Jesus ele se depara com algo que certamente não é novidade para ele, pois tudo existe a partir dele. Ele estava na criação, ele participou ativamente da criação de tudo. Então, não era novidade, mas Jesus aqui, o Jesus humano, ele se depara com o estado em que o homem se encontrava por causa do pecado, em que já estava se profanando até o que era para ser santo, o templo, o lugar de adoração, o lugar de oração. Aqui, já adiantando bem nos capítulos, no versículo 23 já, texto que eu li uma parte do texto, Jesus ele critica os escribas e os fariseus. Então ele traz ali algumas reclamações, algumas críticas que eram muito pertinentes à liderança daquela época, à liderança religiosa daquela época. Então Jesus se depara com o seguinte cenário: o meu povo que está para celebrar a Páscoa, mas de uma maneira diferente de todas as outras como eles celebraram até aqui. Essa Páscoa seria com o sacrifício do Filho de Deus, mas esse povo ele vive coisas erradas, eles ensinam coisas erradas, os líderes não estão comprometidos com a fidelidade à palavra, mas eles estão muito mais envolvidos com a sua postura, com o seu status. Por que eu disse tudo isso? Porque o versículo 12 eu acho o ponto alto dessa preparação para o versículo 11 e o versículo 12. O ponto alto dessa preparação para a verdadeira Páscoa. Mas o maior dentre vós deverá ser vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, seja lá daquele pedido da mãe de Tiago e de João, seja os mercadores que estavam ali dentro do templo, sejam esses escribas e fariseus que estavam ensinando coisas que eram incoerentes com a prática de vida que eles tinham, sejam as questões mais atuais ou as nossas questões contemporâneas, em que muitos de nós, muitas vezes, em períodos de festa da igreja ou em situações na igreja, muitas vezes a gente vai muito mais preocupado com coisas externas, com coisas deste mundo, do que com o real sentido do que estamos fazendo, com o real sentido do culto. E às vezes até as nossas orações, elas tendem a ser sempre egocêntricas. Deus me dá isso porque eu quero, porque eu preciso. Então o nosso relacionamento com Deus, todo o nosso relacionamento com Deus, eu acho que precisa ser revisto. Não digo que está tudo errado, mas muita coisa do nosso relacionamento com Deus precisa ser revista, e é esse momento que eu estou falando para você que precisamos rever essas coisas. Precisamos rever algumas realidades. O momento agora é de entendermos o que significa a Páscoa. E esse momento envolve o humilhar-se, o descer do palanque, o descer do salto, o descer do orgulho, o descer da altivez de espírito, dos achismos, diminuir tudo isso, diminuir também um pouco a nossa expectativa quanto à autorrealização, né? Eu não quero estar entre os primeiros, eu não quero ser o melhor, eu não quero ser o maior, eu quero ser servo. Esse deve ser o nosso desejo nessa semana. Eu quero estar a serviço, eu quero oferecer um pouco do que tenho,
eu quero oferecer um pouco do meu trabalho, eu quero dedicar-me ao outro. Jesus chama a atenção nesse sentido, porque ele mesmo estava por fazer isso, como fez em toda a sua vida aqui na terra. Você não vê Jesus se divertindo, você não vê Jesus tendo objetivos terrenos, carnais, obviamente, mas você vê Jesus a todo instante servindo. Se ele está no jantar, ele está servindo. Se ele está numa festa, ele estava servindo. Numa pescaria, num templo, em todos os lugares. Você imaginar, Jesus está servindo. E o humilhar-se era um caminho necessário para a redenção. Era um caminho necessário para o perdão dos pecados. Era um caminho necessário para a glorificação. Por isso que Jesus disse: e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O humilhar-se no contexto da Páscoa era o esvaziar-se de si mesmo. Jesus esvaziou-se até a última gota de sangue. Jesus esvaziou-se de tudo para que, ao morrer naquela cruz, ele de fato pudesse aplicar sua justiça em nós e nos perdoar os pecados. Então, Páscoa, a preparação da Páscoa, nós temos aí esses dias para pensarmos sobre os nossos pecados, sobre a vida que temos levado, sobre como temos conduzido a nossa vida cristã, se tenho sido de fato um cristão humilde, um crente servo, ou se tenho buscado esses primeiros assentos, ou se tenho buscado essa glória terrena, ou se tenho tentado me exaltar. Reveja isso, repense, busque essa simplicidade de Jesus, aprenda com Jesus e que essa nossa Páscoa seja para nós realmente entendermos a grandiosidade do perdão. A grandiosidade do perdão começa em reconhecermos a quantidade de pecados, o quão pecador nós somos. O perdão só é grande se o pecado for grande, né? Então a grandiosidade do perdão só será reconhecida se nós reconhecermos antes a gravidade dos nossos pecados. Possamos ser iluminados por essa palavra, aprender com Jesus e não ficar se esquivando dessas críticas. Às vezes a gente olha as críticas que Jesus fez aos escribas e fariseus, mas na frente ele disse que é como se eles lavassem o copo por fora e por dentro deixassem sujo. É como sepulcros caiados, né, que por fora era tudo pintado, por dentro era cheio de podridão. E às vezes a gente tende a dizer isso para outras pessoas: olha, você é desse jeito. Não, esse texto está falando para eu e você olharmos para nós dessa maneira, que muitas vezes nós somos esses escribas e fariseus. O nosso pecado nos torna desse jeito, e o nosso pecado nos mostra o quanto carecemos de Jesus, morto na cruz e ressurreto ao terceiro dia. A Páscoa é importante exatamente para nos livrar, porque nos livrou dessa situação de extrema miséria por causa do pecado. O perdão que Jesus tem para nos oferecer, ele foi conquistado exatamente no dia ou nessa semana aí de Páscoa, em que ele ofereceu o seu corpo por sacrifício em nosso favor. Que você e eu possamos meditar, refletir sobre a nossa situação, sobre os nossos pecados e já começar ali a exercitar arrependimento, confissão e abandono dessas situações de pecado. Fazendo isso, cumpriremos
a primeira parte do propósito da Páscoa, o propósito de lembrarmos o que é Páscoa ao Senhor, Páscoa do Senhor, né? Então que Deus nos abençoe e nos ajude. Não somos capazes de identificar tais situações, a gravidade do pecado, senão pelo Santo Espírito de Deus. Então que o Espírito Santo nos ajude a ajustar o foco por esses dias e não buscar os primeiros lugares, não buscar a autoexaltação, mas humilhar-nos, né, perante o Senhor, que Ele a seu tempo nos exaltará. Vamos orar ao Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida e te ensinando com toda essa palavra que nós temos pregado. Senhor, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, ó Deus, e agradecemos por essa palavra que nesse período, ó Deus, de Páscoa, embora ainda em isolamento social, cada um no seu lar, nós temos a tendência de imaginar festa, dias de festa, ou talvez de trocar presentes ou chocolates, não sei qual que é a expectativa das pessoas nesses tempos, mas que nós possamos, ó Deus, ser alertados pela Tua Palavra, que não necessariamente é tempo de festa, mas é tempo antes de refletirmos sobre o nosso pecado, de refletirmos sobre a gravidade do nosso pecado, de refletirmos sobre o quanto temos sido, ó Deus, ingratos e injustos, o quanto temos sido muitas vezes hipócritas ao falar de Jesus, ao proclamar Jesus, ao levar estampado na imagem de nossas vidas o termo crente, cristão, somos cristãos, mas não estarmos nos espelhando em Cristo, no serviço, na humilhação, no ato, ó Pai, de amar, no ato de amar o Senhor acima de todas as coisas e de amar o próximo, que são os dois grandes mandamentos. Que esse tempo, ó Deus, nos leve a lembrar dessas palavras e refletir sobre nossas atitudes e buscarmos, ó Deus, sobretudo, a reconciliação com o Senhor e com o real propósito da Páscoa, em que o Senhor Jesus deu sua vida para perdão dos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia para nos garantir que temos vida com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a compreender essa palavra e que ela dê esperança para esses irmãos, para que as nossas vidas sejam transformadas, ó Deus, nessa Páscoa, para que a nossa vida seja transformada, ó Deus, ao passo que nos aproximamos da Tua Palavra, que a Tua Palavra ela ache morada no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Abençoa cada família, cada irmão que tem passado aí por esses dias tão difíceis. Nos ajuda, Deus, que possamos passar por tudo isso e que possamos, ó Deus, logo nos reunir para Te adorar juntos e ter a nossa vida, Pai, que volte ao normal, ó Deus, toda a nossa vida. Possamos ter toda a nossa rotina de volta, Senhor, o mais breve possível. Mas continua guardando, abençoando e livrando o Seu povo. É a oração que Te faço, ó Deus, muito grato por tudo. E pedindo a Deus que o Senhor nos dê um ótimo dia ainda em Tua presença. Que cada lar seja abençoado nesse dia. É o que nós te oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a sua vida e tenham todos um ótimo domingo.